Que bom que você está aqui comigo. Nessa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o quanto nós, seres humanos, somos uma comunidade. Parece que nós somos plural. Porque se você se olhar no espelho, você vai perceber que são 50 trilhões de células vivas. E nós estamos reconhecendo uma complexidade, uma interconexão que faz parte desse ser que somos nós. Cada célula, cada célula que compõe o nosso corpo desempenha um papel vital e contribui para o funcionamento harmonioso do organismo como um todo. A mente é quem governa todas essas células. A mente desempenha um papel tão fundamental na regulação desses processos internos e na influência sobre a nossa saúde e bem-estar, que é impressionante. Por isso, há muitos anos eu sou uma grande pesquisadora da mente humana. É por isso que eu fui para esse caminho da programação neurolinguística, para estudar sobre pensamentos, emoções e crenças. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você que eu terminei de ler novamente o livro de Bruce Lipton sobre a biologia da crença. E a impressão que eu tenho é que tudo parece que vai criando uma conexão fantástica. Se nós pensarmos bem, a teoria da interferência construtiva e destrutiva que Bruce Lipton fala no livro aborda uma interação entre ondas e uma forma como elas combinam e também como elas se anulam, dependendo das fases. E quando nossas energias elas estão todas em sintonias, nós sentimos que vamos expandindo, nós somamos, nós experimentamos uma interferência construtiva, mas quando a nossa energia tem uma vibração negativa, aí nós vimos todo um desencontro e nós experimentamos uma interferência destrutiva. O que eu quero dizer com isso? Chamar a atenção o quanto as energias elas podem se anular, gerando uma vibe negativa ou positiva. Você já foi em algum lugar em que você estava cansado, a cabeça estava doendo, mas foi uma vibe tão bacana, né? Na PNL a gente chama de campo. O que estava acontecendo ali eram pessoas alegres, falando de coisas boas, e de repente seu mal-estar foi embora. Mas pode ser o contrário também, né? Às vezes você está ali cansada, aguardando o seu Uber, ou sei lá, alguém que vai te pegar do trabalho. Você teve um dia que não foi tão fácil, e de repente você vê várias pessoas reclamando, falando mal, eh, do governo, falando mal do tempo, trazendo aquele monte de notícia ruim. E você, quando você percebe, o seu cansaço parece que multiplica. Então, essa influência do ambiente na nossa energia, ela é muito significativa. Por quê? Porque existem ambientes que são hostis e ambientes que são amigáveis. E eles afetam diretamente no nosso estado vibracional e emocional. Estar em contato com essa consciência, né, de que aquele ambiente pode ser um ambiente benéfico ou não, me ajuda a me defender, né? Primeiro a gente pode perceber, peraí, sei que eu vou para um ambiente, para uma reunião que não vai ser muito fácil, como é que eu posso me proteger? Porque tem isso também, eu vou deixar algumas dicas aqui sobre isso. Mas às vezes a gente, né, tá ali e é surpreendido. Você está no lugar, acontece um assalto, acontece uma coisa ruim e aquilo mexe com o seu emocional.
Às vezes até a gente fala, né? Ah, hoje eu não estou boa para fazer essa reunião. Então isso pode acontecer. O Bruce Lipton, ele argumenta que os nossos pensamentos e crenças não só afetam essa perspectiva pessoal, mas também elas afetam diretamente as células. E, e na expressão dos nossos genes, eles também são contaminados ou contagiados, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. E Lipton, ele defende a ideia de que as células e a expressão dos nossos genes, elas podem ser mudadas quando nós mudamos as nossas crenças, quando nós mudamos a forma que estamos interpretando o mundo. Olha que legal. Porque é o jeito que nós interpretamos a realidade, que percebemos, e isso é PNL, vai criar em nós respostas e vai modificar a química do nosso corpo. Isso pode influenciar diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, quando as nossas crenças são crenças fortalecedoras e elas estão alinhadas com os nossos objetivos e desejos, o que que acontece? Nós começamos a ter pensamentos e sentimentos que vão fazer com que esse propósito interno, esse ambiente interno, fique mais confiante e mais saudável. Agora, se as nossas crenças internas, aquilo que eu acredito, e que muitas vezes eu não tenho nem consciência das coisas que eu acredito, se forem crenças limitantes, crenças obstrutivas, distorcidas, negativas, os nossos pensamentos seguirão essa mesma vibração. E isso vai impactar negativamente na nossa saúde e também vai manifestar mudanças na nossa vida. Olha que legal. E com isso a gente pode afirmar, e eu estou afirmando aqui por minha conta, que não adianta ter pensamento positivo só. Ficar o dia inteiro repetindo, vai dar certo, já deu, eu mereço. Mas tem uma crença muito forte aí dentro de você. Ah, isso não é para o meu bico, isso é difícil demais. Estou falando por falar, no fundo eu não acredito. Se aquilo que você está falando não está em ressonância com aquilo que você acredita, não vai acontecer. As crenças, elas estão aqui, ó, abaixo do iceberg, e na maioria das vezes nós nem sabemos quais as crenças que nós estamos sustentando. Então, o que que a gente pode fazer então, Luísa? Porque há muito tempo eu tenho esse desejo e ele não se realiza. Aconteceu com você? Quanto tempo você quer tal coisa e você fala que quer e aquilo não acontece. Às vezes até você cria uma imagem daquilo acontecendo, mas é uma imagem anêmica, desnutrida. Por quê? Porque a sua crença não está em ressonância com aquilo que você quer. E aí é tão interessante, né? A PNL, o John Grinder, Richard Bandler, o Silva Mind Control, né? Eu já fui instrutora do Silva Mind Control. E o Bruce Lipton, ele também vem falando a mesma coisa. Olha que legal. Nós precisamos abrir espaço para poder identificar quais as crenças que nós estamos sustentando. Quando ele fala de biologia da crença, ele mostra que as nossas células estão escutando o nosso diálogo interno, estão sofrendo as consequências positivas ou não, dependendo daquilo que nós estamos acreditando. Então, se tem alguma coisa na minha vida que não está uma vibe positiva, que não está rolando como eu queria, eu posso parar de insistir, eu posso respirar profundamente
e me perguntar em que eu estou acreditando, que eu estou atraindo essa situação de novo. Às vezes o meu corpo mesmo, ele me avisa. A gente coloca a mão aqui um pouquinho quando você afirma alguma coisa que você quer que aconteça. E quando você fala aquilo, você sente uma certa angústia ou quase a certeza que você está falando por falar e aquilo não vai acontecer. Então, qual é o pulo do gato para fazer com que os nossos sonhos, os nossos desejos se realizem? Eu indico um processo de autoconhecimento como a PNL. Eu sei que muitos de vocês que estão aí na aula já estão fazendo o curso e muitos já estão na comunidade do Clube Indesp. Então, eu me autoconhecer e entender que existem registros, imagens, âncoras, sensações, traumas que ficaram congelados em algum momento lá do passado. E eles são agasalhados por crenças que nem sempre são positivas. Então, se você, por exemplo, presenciou uma imagem do seu pai em algum momento sendo extremamente rígido com a sua mãe, e a sua mãe, de alguma forma, falou alguma coisa, ou você entendeu, nossa, casamento é muito difícil, porque você viu conflitos entre eles, essa imagem ela é muito forte ainda. E pode acontecer de você falar, eu quero casar, eu mereço casar, eu quero ter um relacionamento feliz, e isso não vai acontecer enquanto você não quebrar, desconstruir essa programação que está aí tão forte. Porque a tendência do nosso cérebro é ir para o caminho onde a imagem é mais forte. Então, eu posso identificar qual é a crença que está aí sobre isso, fazendo todo o trabalho que a PNL nos ensina, mas eu posso, ao pensar naquilo que eu quero, construir uma imagem forte e começar a nutrir essa imagem com um sentimento de merecimento. Se eu faço disso um hábito, e o Bruce Lipton, ele sugere que a gente faça 5 minutos toda manhã, uma visualização carregada de sentimentos. E de tanto você visitar a imagem daquilo que você deseja, que eu chamo isso de dar raiz para o sonho. De tanto visitar aquela imagem, ela vai ficando familiar. E o cérebro gosta daquilo que é familiar. Não acabei de dar o exemplo da pessoa que lá na infância passou por uma situação, né, onde viu conflitos conjugais, né, viu seus pais discutindo, isso ficou tão familiar que o cérebro está com aquilo ainda. Então, por que não tornar familiar aquele desejo que eu tenho, aquela realidade que eu quero criar? Quando eu criei o CRD, o Criando a Realidade Desejada, eu não estava nem ligada aí no Bruce Lipton, né, pela história da biologia da crença, mas incrível. Eu já aprendi o caminho de como cuidar de uma crença limitante, de uma programação limitante, como desconstruir, identificar e desconstruir, e perceber como é que está o nosso momento atual e dar raiz para o estado desejado. É incrível. Quanto mais eu foco, coloco meu foco de atenção naquilo que eu quero, quanto mais eu imagino, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu vou sentindo aquilo como verdade, mais eu vou achando que aquilo é possível. Então não é só falar o dia todo o que você quer, falar por falar, mas é principalmente entrar no nível alfa, como a gente aprende no Silva Mind Control. Isso foi uma das primeiras formações que eu fiz na busca do autoconhecimento. Tenho muito respeito pelo Silva Mind Control. Então, eu relaxo a minha mente e quando eu estou num estado de relaxamento físico e mental, estou no nível alfa, a minha mente não fica tão barulhenta. Então, ela não vai ficar trazendo argumento, você está falando, mas tem um tempo que você está falando que as coisas não acontecem nem nada.
Então, propositalmente, você entra no nível de relaxamento, onde a mente parece tão tranquila que é como um jardim com um terreno fecundo para você jogar as sementinhas daquilo que você deseja. Porque quando você dorme, a sua mente consciente tira um tempinho de folga, mas a sua mente subconsciente, aquela que fica com os registros das programações da sua vida, ela está acordada. E é incrível, à medida que você vai relaxando e construindo, pode fazer isso por uma meditação guiada, né? E construindo o quadro do estado desejado, daquilo que você quer. Você não tem mais contra-argumentação, você não tem mais o juízo falando, o racional te atrapalhando. E aí você constrói uma vida que realmente seja significativa. Mas não é só isso. Eu preciso estar atenta no meu dia a dia. O meu corpo, o tempo todo, ele me dá sinais. Às vezes, a gente não para poder nutrir, né, os nossos projetos, os nossos sonhos. É muito mais fácil reclamar, né? E às vezes a gente até dá uma assim, tem um tempão que eu tô pedindo, nada acontece, porque tá difícil mesmo, né? Conheço uma pessoa que quer casar, já tem um tempo, e ela volta e meia tá reclamando dos relacionamentos. Falei, não adianta dessa forma, porque essa reclamação, ela varre, ela tira do caminho toda a sua fé, toda a sua autoconfiança. Então é isso. E tem outra coisa muito interessante que o Bruce Lipton vem lembrar, depois eu vou fazer outra aula sobre isso. É, que é isso, né? I mais é igual a R. O que ele quer dizer com isso? Imaginação, criar um quadro daquilo que você deseja, nos mínimos detalhes, vendo essa você ou esse você realizando aquilo e trazendo a emoção já da gratidão, já sentindo grato, nossa, por que não? Eu mereço. Isso é igual realização. E eu falo isso com propriedade. Quem me conhece sabe onde eu estava, onde eu estou e sabe até onde eu quero chegar. Vários projetos eu criei, além do Indesp, que é um instituto hoje bem respeitado, com mais de 203 turmas só de PNL, um curso de 120 horas, o Clube Indesp, o programa, né, que a gente tem nas empresas, nas escolas, o projeto Golfinho, o PNL Team. Então, e muito mais, e eu estou falando mais para te falar que você pode realizar o que você deseja. Eu preciso aprender a tomar consciência quais são as crenças, as programações que estão aqui, que é como se fosse uma playlist. Às vezes eu quero mudar a música, mas quero mudar de uma forma superficial. Eu preciso de vir aqui no sistema. Então, quando a gente aprende isso, a gente muda tudo. Porque é a crença que vai criando as nossas experiências. E se você não toma conta, não assume as rédeas da sua mente, pode acontecer, né, de deixá-la solta. Uma mente sem um dono, se você não coloca a intenção, ela vai para aquilo que é familiar, como eu falei. Então eu preciso tomar consciência disso. E Bruce Lipton fala disso também. A mente por ela mesma, ela não vai criar um propósito, ela não vai criar um objetivo, ela não vai fazer as coisas acontecerem. Eu preciso alimentá-la com uma intenção, com a visualização, com sentimentos. A partir daí, eu vou reacendendo dentro de mim toda a fé que eu tenho, toda a confiança, né? E isso vai, quanto mais eu visito o meu sonho, quanto mais eu dou raiz para aquilo que eu desejo, para o estado desejado,
mais eu vou ficando impregnada com aquela ideia de que aquilo já é uma verdade. E é incrível. Não precisa acreditar em mim, faça o exercício todas as manhãs. Faça, além do seu ritual, que eu sei que você já deve fazer, tira 5 minutinhos. Faça algumas respirações profundas. Entre no nível de relaxamento e visite a imagem daquilo que você mais quer que aconteça. E sinta a gratidão. Traga a visualização, traga a emoção e vai fortalecendo a crença de que você é capaz, de que você merece. E se por acaso isso não tiver em ressonância com aquilo que você acredita, procure ajuda. Venha para a nossa comunidade do Clube Indesp. Toda semana a gente se encontra. E aqui você tem um espaço muito seguro para você se olhar, para você se autoconhecer, para você fazer as mudanças que são necessárias. E você pode até fazê-las sozinha ou sozinho, mas com a ajuda de profissionais que já estão na área, ó, há muito tempo, provavelmente você vai encontrar um caminho mais assertivo. E eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Já estou imaginando você com a gente na próxima quarta. Já estou aqui sentindo gratidão pela sua presença. E já estou com a crença que você merece conhecer essas ferramentas que fizeram tão bem para tanta gente. E eu me incluo nesse grupo que se beneficiou muito com essas ferramentas. E por que não você? É isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe. E se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. Se inscreva e toque também esse sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro.